Olá! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a situação da Europa no finalzinho da Idade Média, a partir mais ou menos do século XI e as mudanças que aconteceram na Europa nesse período. Com as cruzadas nos séculos XI a XIII, a Europa começou a passar por muitas mudanças, por muitas modificações, especialmente por conta do contato entre o Oriente e o Ocidente. Isso foi proporcionado porque, como nós já estudamos, as cruzadas foram aqueles movimentos feitos pelos europeus para reconquistar a cidade de Jerusalém, que havia sido dominada pelos muçulmanos. Então, eles acabaram fazendo essas viagens para lá e, com isso, acabaram entrando em contato com esses povos do Oriente. E isso estreitou os laços entre eles, especialmente falando do comércio, falando de economia. A partir das cruzadas, muitas mercadorias orientais passaram a entrar na Europa e com isso o comércio europeu começou a voltar a acelerar. Nós vimos que durante a Idade Média europeia havia pouco comércio e poucas cidades. A maior parte das pessoas estava vivendo no campo, estava vivendo na área rural. Durante a Idade Média prevaleceu aquele estilo de vida que a gente chama de feudalismo, que as pessoas estavam lá no campo e aconteceu isso por conta daquelas invasões bárbaras. Então as pessoas estavam com medo das invasões e acabaram buscando refúgio no campo. Mas, mais ou menos a partir do século XI, essas pessoas começaram a voltar para as cidades. E isso se deve, além das cruzadas, a alguns outros fatores. As invasões bárbaras também estavam cessando, também estavam parando. Então não tinha mais o porquê aquelas pessoas viverem lá no campo. Além disso, por conta da melhora das técnicas agrícolas, da criação de novos instrumentos de trabalho agrícola, começou a haver um crescimento populacional. E aí as pessoas já não tinham mais o que fazer, todo mundo lá no campo, e começaram a migrar para as áreas urbanas. Nessas áreas urbanas, as pessoas tinham que sobreviver de alguma forma. Então elas passaram a se dedicar especialmente do artesanato e do comércio. Lembrando que quando eu falo em artesanato, eu estou falando de diversos tipos de objetos, desde móveis, roupas, porque tudo era feito de forma artesanal. Isso então acaba gerando um processo que nós vamos chamar de renascimento comercial e urbano, porque agora grande parte das pessoas está deixando as áreas rurais, está deixando o campo e vai migrar para as cidades. E nessas cidades, então, as cidades vão voltar a crescer, no caso, né? Não é que as cidades tenham completamente desaparecido durante a Idade Média. Tinha cidades na Europa lá na Idade Média, mas não eram grandes cidades. É a partir desse processo de urbanização que as pessoas voltam para as cidades e as cidades voltam a crescer, principalmente aí por causa do comércio. Um grande destaque dessa época, envolvendo o comércio, envolvendo as cidades, são as feiras, o surgimento das feiras de comércio. Esses produtos que eram fabricados na Europa ou trazidos do Oriente para o continente europeu, geralmente eles eram comercializados nas chamadas feiras medievais. Essas feiras, elas aconteciam uma ou duas vezes por ano e duravam aí de 1 a 2 meses mais ou menos. E nessas feiras vocês podiam encontrar de tudo: joias, especiarias, comida, até animais vivos, tecidos, porcelana, muitas outras coisas. Como eu falei, coisas que eram fabricadas na Europa e coisas que eram trazidas do Oriente. E essas feiras, elas atraíam pessoas de diversos lugares da Europa. Porque a gente está falando de uma época que para você se deslocar de um lugar para o outro não era fácil, não era simples. Então essas feiras duravam bastante tempo para que as pessoas dos lugares mais distantes pudessem vir fazer compras nessas feiras. E nessas feiras surge uma coisa muito interessante, que são as atividades bancárias. Todo mundo sabe o que é um banco, né? Não aquele banco de sentar. O banco envolve lá transações de dinheiro, onde pai e a mãe guardam o dinheirinho deles.
Hoje, os bancos fazem inúmeras transações, mas quando surgiram, eles eram muito mais simples. Nessas feiras medievais, como vinha gente de muitos lugares diferentes da Europa, essas pessoas elas usavam também moedas diferentes. Cada lugar, cada feudo, lembra que um feudo era independente do outro? Então, cada feudo usava o seu próprio sistema monetário. Aí você chegava lá para comprar alguma coisa na feira com a moeda lá do seu feudo, mas num lugar distante. Cara, quanto é que vai valer essa moeda? É de ouro, é de prata? Qual que é o peso dela? Como é que funciona isso? Então, começaram a surgir os chamados cambistas. Os cambistas eram as pessoas responsáveis por fazer o câmbio do dinheiro, a troca do dinheiro. E esses cambistas, eles faziam esse serviço colocando as moedas em bancos de madeira. Eles expunham as moedas em bancos de madeira e por isso eles passaram a ser chamados de banqueiros. No início era só troca de dinheiro, troca de moeda, o serviço desses banqueiros. Com o passar do tempo, eles começaram também a prestar outros tipos de serviço, como por exemplo os empréstimos. E essa história aí dos banqueiros medievais foi o que deu origem aos banqueiros modernos. Então, aqui nós temos as cidades crescendo e perto dessas feiras, lugares onde aconteciam essas feiras, desenvolveram-se também grandes cidades. Aquela região ali da França, da Alemanha, eram as principais regiões de feiras de produtos medievais. Como eu falei para vocês, as principais atividades econômicas nas cidades eram o artesanato e o comércio. Então, começaram a surgir órgãos, associações responsáveis por cuidar do trabalho dos comerciantes e dos artesãos. Primeiro, então, eu vou falar das associações dos artesãos. Essas associações eram chamadas de corporações de ofício. As corporações de ofício, então, eram associações de artesãos. Então tinha, por exemplo, a corporação dos carpinteiros, a corporação dos chaveiros, dos sapateiros e etc. Essas corporações, elas tinham como objetivo principal regulamentar o trabalho dos artesãos, fixando preços, matérias-primas, auxiliando em caso de doença, morte, etc. Já os comerciantes tinham as suas próprias corporações, mas que eram chamadas de ligas. Essas ligas também podem ser chamadas de guildas ou ransas. E eram também associações de ajuda mútua entre os comerciantes. Também fazia isso, fixava preço, determinava em qual região cada comerciante ou cada liga de comerciante poderia atuar. A mais famosa de todas as ligas de comerciantes da Europa medieval era uma liga chamada Liga Hanseática. E um outro fato muito marcante desses séculos finais da Idade Média Europeia foi o surgimento da burguesia. Com certeza você já ouviu falar nesse nome e geralmente ela está associada a um tom bem pejorativo. Quando você está falando de uma pessoa que tem muita coisa e tal, e aí você fala, um burguês, Geralmente é usado assim para um lado negativo. Mas o termo burguês, o termo burguesia, surgiu justamente lá nos séculos finais da Idade Média. Por que esse nome surgiu? O que ele significa? E afinal, quem eram os burgueses? O termo burgo, a palavra burgo, no início, ela significava cidades que se desenvolveram dentro dos muros do castelo do senhor feudal. Nós sabemos, porque nós já estudamos, que lá durante a Idade Média, as grandes propriedades rurais dos senhores feudais, elas eram cercadas por muralhas. Só que eram propriedades tão grandes, tão extensas, que muitas vezes você nem sabia onde é que começava e aonde que terminava cada uma dessas propriedades. E aí, devido a essas atividades comerciais, dentro dos territórios pertencentes ao senhor feudal, começaram a surgir cidades.
Essas cidades foram chamadas de burgos. Então, burgo é aquela cidade medieval que fica dentro da muralha, né? Dentro do território do senhor feudal. As pessoas que viviam nesses burgos, elas se dedicavam principalmente ao comércio e faziam comércio entre um feudo e outro. E nesse comércio feito entre elas, isso acabou enriquecendo muito essas pessoas, porque o comércio passou a ser uma atividade muito importante. Então as pessoas que faziam esse comércio acabaram enriquecendo bastante e elas passaram a ser chamadas de burguesas. Esses comerciantes que viviam nos burgos passaram a ser chamados de burgueses e com o passar do tempo eles enriqueceram tanto que a palavra burguês passou a ser sinônimo de pessoa rica. Mas inicialmente, burguês era quem morava no burgo. E essas cidades, esses burgos, começaram a crescer tanto e era ruim para eles estarem dentro do território do senhor feudal. Então os habitantes desses burgos, eles começaram a se organizar e comprar um documento chamado Carta de Franquia. A Carta de Franquia era um documento que eles compravam, pagavam para o senhor feudal e libertavam a cidade do domínio do senhor feudal. E essa cidade passava a ser livre. E isso era extremamente positivo para a burguesia. Livre estou, livre estou. E é por isso, então, que nós temos a burguesia como um grupo social que cresceu muito nesses séculos finais da Idade Média. A burguesia vai perder... A burguesia não. A nobreza vai perdendo o seu poder e vai dando espaço para a burguesia. Então, a nobreza desce enquanto a burguesia sobe. E tudo isso aconteceu por causa também das cruzadas, mas por causa desse crescimento populacional, por conta desse renascimento, ressurgimento das cidades e do comércio. Porém, algumas coisas muito especiais ainda estavam reservadas para a Europa nos séculos finais da Idade Média. Uma guerra, a peste e outras coisas. Assuntos para os próximos vídeos. Até lá!